Bom, nesse meio tempo também, nós temos duas questões que precisariam ser bem definidas, né? Primeiro é a crise entre o judiciário e a liderança do PMDB. Vocês viram aí que o Janot, procurador do Ministério Público, ele pediu a prisão de 4 líderes importantes do PMDB, inclusive o próprio José Sarney. Então, isso daí, logicamente, né, qual que é a nossa preocupação? É um elemento de confusão. Muita gente, isso aí alimenta a fábula, né, o mito, de que o Judiciário, a Operação Lava Jato, Ministério Público, etc. e tal, são imparciais e estão levando aí uma caça generalizada aos corruptos, quando não se trata disso em absoluto, né? É evidente que nós temos aí uma crise política. Tudo tem que ser visto de um ponto de vista estritamente político. Não há esse negócio do combate, da perseguição à corrupção. Nós já falamos milhares de vezes, mas nunca é demais insistir, né? Se alguém é acusado de corrupto, a gente tem que olhar por trás do problema da corrupção e ver quais são os interesses em luta. O atual governo, ele é um governo até certo ponto confuso, né? Nós poderíamos dizer que ele é um governo que seria assim, PMDB, PSDB, ou PMDB, PSDB, DEM, né? Logo que o governo foi formado, nós explicamos aqui que isso é uma fonte de instabilidade, que não é a mesma coisa um governo do PSDB e um governo PMDB-PSDB, são coisas diferentes. Também não é a mesma coisa, aqui nesse caso a gente deve prestar bastante atenção, um governo PSDB-PMDB e um governo PMDB-PSDB. Porque no Brasil, se a gente observar bem, nós tivemos sempre governos que foram, fundamentalmente, com exceção dos governos do PT, foram PMDB, PSDB, DEM, digamos assim, simplificando a coisa, né? Porque há outros partidos menores que entram aí na rabeira de um desses partidos. Por exemplo, PPS é uma sublegenda do PSDB. Alguns partidos de direita são sublegenda do DEM, e assim por diante. O PSB, ora foi sublegenda do PMDB, ora agora está se transformando numa espécie de sublegenda do PSDB, está dividido entre esses dois setores. Agora, o que mudava de governo para governo? Do Sarney para o Collor, do Collor para o Fernando Henrique Cardoso. Mudava, era não a composição em si, né, que é que nem química. Não é que os elementos químicos fossem diferentes. Era o peso de cada elemento químico dentro da composição. Então, se você tinha lá, por exemplo, PMDB 3, DEM 1, então esse governo tem uma característica. Agora, se você tem o contrário, PSDB DEM 3, PMDB 1, o governo tem outra característica. Isso engana todo mundo que está acostumado a ver a política assim. Se tal partido está no governo, então o governo é assim. Não. Depende do peso desse partido na composição. Em primeiro lugar, o que a gente tem que ver é o caráter do chefe de governo, né? Isso muitas vezes é fundamental. Por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o PSDB e o DEM, eles tinham toda a iniciativa política. O PMDB se comportava como um partido de segundo plano. O caso do primeiro governo, o governo Sarney, ele é confuso, porque o Sarney, ele era do DEM, da Frente Liberal. Ele entrou no PMDB por uma questão puramente jurídica para poder concorrer pela chapa do PMDB, porque o PFL, na época, não tinha registro como partido, nem existia o direito de formar. Não, já existia, mas eles não tinham o registro. Então, o Sarney seria um elemento do PFL. No entanto, dada a situação da época, né,
Só o PMDB podia predominar no governo. Por isso que o governo do Sarney foi um governo do PMDB com a participação do DEM, não um governo do DEM com a participação do PMDB. Já o governo Collor, ele foi um governo do DEM, né, com o apoio do PMDB. Sempre tem essas características. Bom, qual que é a situação do governo atual? O governo atual, ele é, muito provavelmente, a composição mais instável, mais frágil que nós vimos nesse período todo. O presidente é do PMDB, presidente golpista, Michel Temer. Só que Michel Temer, todo mundo sabe, né, pela trajetória dele, que ele é um elemento do PMDB muito mais próximo do PSDB do que das outras alas do PMDB. Ele é do PMDB de São Paulo, né? O PMDB de São Paulo, ele era dominado por algumas oligarquias que praticamente desapareceram aí e que agora passaram todas, né? A gente pode ver isso daí. Todos os setores da burguesia que apoiaram o PMDB no passado, governo Quércia, governo Fleury, etc., se passaram para o PSDB. Então, ele é uma pessoa sem grande base na burguesia. Ele é próximo do PSDB, sempre foi próximo do PSDB. Então, ele é meio que uma incógnita política. Ele tanto pode formar um governo do PMDB, como ele pode formar um governo do PSDB. Ele serve para as duas funções.